Olá pessoal, então mais uma aula aí, bom dia a todos, certo? Só apagando o quadro aqui rapidinho, gente. Vamos lá, apagando o quadro. Tá aí pessoal, então ó, a gente parou na questão 3, vamos só lembrar da questão 3 aí rapidinho, certo? Ó, a questão 3, você tinha aí pessoal, você tinha aí na questão 3 um ponto B aqui, ó, do espaço. Se você contar esse ponto B, ele está 4 quadradinhos para aqui para baixo, ó, certo? Na vertical, ele tem 4 quadradinhos. E se você contar essa distância aqui, você tem 3. Então, ó, e aqui está a carga, ó. A carga está nesse ponto. Então, se nós observarmos essa distância aqui, pessoal, essa distância aqui vai me dar 5. Que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9, 25, raiz de 25, 5. Ou seja, todo triângulo de lado 3 e 4, o maior é 5. Só que ele diz que a gente tem que fazer em relação ao ponto A, que está aqui, ó. Se você contar um número de quadradinhos que está aqui até o ponto A, vai dar 10. Então, você nota que a distância de A é o dobro da distância de B, ou seja, B é metade da distância de A. Como ele pede para a gente fazer tudo em relação a A, certo? Então, quem é o campo elétrico em A? O campo elétrico em A é K vezes Q sobre D. Quem é o D ao quadrado, né? Quem é o potencial elétrico em A? Então, o potencial elétrico em A vai ser K vezes Q sobre D. Lembrando que o potencial elétrico e o campo, a diferença é que o potencial, a distância não é elevada ao quadrado. Lembrando que tanto o campo como o potencial são de uma carga pontiforme, tá pessoal? Agora vamos para o ponto B. Então, quem é o potencial, quem é o campo no ponto B? Ó, para o ponto B. Para o ponto B, galera. Então, no ponto B nós vamos ter o seguinte. Campo vai ser, campo em B vai ser K vezes Q sobre dB ao quadrado. dB ao quadrado. Acontece que D é metade de A. A distância de B é 5, a de A é 10. Então, a distância de B é metade da de A. Então, isso aqui vai ficar K vezes Q sobre D sobre A. Se eu chamar essa distância A de D, então esse 10 eu chamo ele de D, então a distância B é metade. Quando eu repetir a primeira vezes o inverso da segunda, o 2 vai ficar na frente. Desculpa, aqui é ao quadrado, né pessoal? Então, ó, 2 ao quadrado é 4, certo? Aí quando eu repetir a primeira vezes o inverso da segunda, o 4 fica na frente. Vezes K, vezes Q, sobre D ao quadrado. Então, eu observo ó, que K vezes Q sobre D ao quadrado é o campo em A. Ou seja, o campo em B é 4 vezes o campo em A. Então, acabou aqui o campo. Então, ele pediu para calcular o campo e para calcular também o potencial elétrico, tá, galera? Agora, para o potencial. O potencial em B vai ser K vezes Q sobre dB. Acontece que a distância de B é metade da distância de A. Então, vai dar K vezes Q sobre D sobre 2. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 2K vezes Q sobre D. Mas quem é KQ sobre D? Potencial em A. Então, o potencial em B é o dobro do potencial em A. Acabou, galera. Então, essa foi a terceira questão, tá? Tudo bem? Então, vamos agora para a quarta questão.
Quarta questão aí, galera. Quarta questão. Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui rapidinho, pessoal. Vamos lá, quarta questão, gente. Então, a quarta questão diz assim, ó. Duas partículas pontuais QA e QB são posicionadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero. ABC de lados 3 centímetros. Sabendo que as cargas encontram-se no vácuo com QA. Então, você tem um triângulo aqui, ó. Você tem aqui um triângulo. Aqui você tem o ponto A. Aqui você tem um ponto B e aqui você tem um ponto C. A carga de A, ele diz que é 6 microcoulomb. A carga de B, ele diz que é menos 8 microcoulomb. Lembrando que esse micro, gente, é 10 a menos 6, certo? Ele quer saber o potencial resultante. Ó. Determine o potencial elétrico resultante do ponto C. Então, eu quero saber o potencial aqui. Ele diz que eles estão distantes de 3 centímetros. 3 centímetros, passando para metro, dá 0,03 metros. Então, é 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Então, aí, ó, o potencial resultante é a soma dos potenciais. Então, eu posso dizer que o potencial resultante é a soma do potencial em A mais o potencial em B, tá, galera? Então, vai ficar potencial resultante vai ser igual. Qual a fórmula do potencial? Tá ali no cantinho. É K vezes Q sobre D. Mais K vezes Q sobre D. Certo? Galera, substituindo aqui, vai ficar, ó, substituindo aí, galera, vai ficar potencial resultante vai ser igual. Vou botar o K em evidência, certo? K está dos dois lados, eu vou botar ele em evidência. Ele vale 9 vezes 10 a nona. Coloquei ele em evidência. A carga de A é 6, certo? 6 micro. Então, aqui a distância de B. Ó. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 2. Quando eu botar o valor da carga, o B está negativo, então mais por menos dá menos. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Galera, 3 vezes 10 a menos 2 e 3 vezes a menos 10 a menos 2 está dos dois lados. Então eu posso tirar do resultado e trazer aqui para fora. Então vai ficar, ó, tirando ele, porque são iguais. Só posso tirar se os valores são iguais. Como os valores são iguais, eu posso trazer para cá, certo? Posso pôr em evidência. Então vai ficar, potencial resultante é igual a 9 vezes 10 a nona, dividido, vou tirar esses dois caras daqui, porque ele está dos dois lados, então eu posso pôr em evidência. E aqui eu deixo o valor. 6 vezes 10 a menos 6, menos 8 vezes 10 a menos 6. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o potencial resultante é igual a 3 vezes. Esse menos 2 está embaixo negativo, só positivo. Então, vai ficar 9 mais 2, que dá 11. E agora eu faço essa relação. 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 vezes 10 a menos 6. E a potência permanece. Menos por mais dá menos. Então, o potencial resultante vai ser igual a menos 3 vezes 2 dá 6.
Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 11 menos 6 dá 5. Então dá 10 elevado aí a 5, certo? 10 elevado a 5 volt. Esse é o potencial resultante. Acabou aí, tá, galerinha? Então acabou aí essa questão. Ok? Tudo bem, galera? Então vamos para a próxima agora. Vamos para a próxima questão. Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Próxima questão, galera. Vamos agora para a quinta questão. Estou apagando aqui, ó. Quinta questão. Quinta questão, pessoal. A quinta questão diz assim, ó. Numa linha de força de campo elétrico uniforme estão dois pontos A e B separados por uma distância de 10 centímetros. Então você tem aqui, ó, uma linha, tem um ponto A e tem um ponto B. Eles estão distantes, a distância entre eles é 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metro, ou seja, é 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então 10 centímetros é 0,1 metro, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, ou simplesmente 10 a menos 1, tá? Aí ele diz, sabendo que a diferença de potencial entre A e B, então a DDP, ó, entre esses dois pontos, ou seja, a DDP entre A e B é igual a 150 volts. 150 volts. Calcule a intensidade da força elétrica que atua na carga. Então ele quer saber a força que vai atuar aí na carga, que é uma carga teste, que eu vou levar de um ponto para outro, e que essa carga teste vale 5 vezes 10 a menos 5 coulomb. 5 vezes 10 a menos 5 coulomb. Certo? Galera, ele quer a força. Nós sabemos que logo temos que, gente, o campo é a força dividido pela carga teste. Como eu quero a força, então a carga teste está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar força é igual ao campo vezes a carga teste. Ou seja, para calcular a força, eu preciso do campo. Só que eu não tenho campo, eu tenho DDP, distância e carga. Então eu posso calcular o campo substituindo, certo? Ou seja, apagando aqui, ó. Então nós vamos ter isso aqui, ó. A diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, a DDP entre A e B, é o campo elétrico vezes a distância, certo? Então é o campo vezes a distância. Como eu quero o campo, a distância passa dividindo. Então vai ficar o quê? Vai ficar que o campo vai ser igual a DDP entre A e B, dividido pela distância. Então, substituindo, vai ficar aqui, o campo é igual a DDP é 150, e o potencial é 1 ou 10 a menos 1. Então, 10 a menos 1 é 0,1, né? Então, 150 dividido por 0,1 é 1.500. 1.500 volts por metro. Volts da diferença de potencial e metro da distância. Então, já achei o campo. Então, agora eu volto aqui, ó, e substituo. Então, força vai ser igual. O campo, 1.500. E a carga, está aqui o valor dela,
5 vezes 10 a menos 5. Galera, 5 vezes 1.500 dá 75. Beleza? Ou melhor, vou botar aqui, 75 mil. Na verdade, dá 7.500, né? 5 vezes 1.500 dá 7.500. Vezes 10 a menos 5. Vou andar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, logo, a força é igual a 7,5 vezes 10 a menos 3. Desculpa, andei 3 casas. Então, a menos 2 newtons. Acabou. Então, essa aqui foi a quinta questão, tá, galera? Sexta questão agora, pessoal. Sexta questão. A sexta questão diz assim, ó. A sexta questão diz: em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulomb, então o Qzinho, ó, o Qzinho é 4 micro. Essa letrinha vale 10 a menos 6, então é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então essa letrinha micro aí é 10 a menos 6. Ele diz: a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, tendo as forças realizadas a um trabalho de 8 joule. Então o trabalho aqui, ó, feito pela força, foi 8 joule. Aí ele vai e diz, ó, determine, letra A, a energia potencial elétrica de Q em P, da carga testezinha no ponto P. Então nós temos que o trabalho aí vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Então, quem é essa variação da energia potencial elétrica? Vai ser a energia potencial, vai ser menos a energia potencial final, menos a energia potencial inicial. Acontece, galera, que você levou a carga para muito distante. Então, como a distância é muito grande, então a energia potencial é nula. Então, nesse ponto muito distante, que é o final aí, ó, nós temos que a energia potencial é zero. Por quê, professor? Por isso, ó, a energia potencial é igual a K vezes Q vezes Qzinho sobre D. Então, como essa distância aqui é muito grande, então quando eu dividir o valor de cima pelo valor de baixo, vai dar um valor zero. Então, é só lembrar, quando está muito distante, a energia potencial é zero. Então, ó, ficou menos por menos que dá mais. Então, o trabalho é igual a energia potencial. Ou seja, 8 joule. Então, acabou aí a letra B. Certo, gente? Vamos agora para... Desculpa, acabou aí a letra A. Essa foi a letra A aí, ó, do 6. Perdão, pessoal. Então, aí nós temos a letra A do 6. Vamos agora para a letra B, tá? Letra B, pessoal. Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos para a letra B agora. Em 2019, galera, ou 2019, letra B. A letra B diz o potencial elétrico no ponto P. Então ele quer o potencial. Potencial elétrico no ponto P. Certo? Então, como ele quer o potencial elétrico, nós vamos lembrar que o trabalho é igual a carga teste vezes a DDP. Certo? A DDP é entre os dois pontos. Só que quem é a DDP? A DDP é a diferença de potencial. Então, a DDP é o potencial final menos o potencial inicial. Certo? Ou seja, o potencial no ponto P menos o potencial no infinito, tá, galera? Então, o potencial no ponto P menos o potencial no infinito.
Ou seja, na verdade a DDP é o potencial maior menos o potencial menor. Então o potencial maior é no ponto P. No infinito, certo? O potencial é nulo. Então vamos lá. Potencial no infinito aqui. Substituindo os valores. Então ele quer saber o potencial, ó. Potencial no ponto P. Substituindo os valores, o trabalho é 8. A carga, o valor da carga está aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 6. Certo? Potencial no ponto P. Certo? Vezes o potencial no ponto P. O potencial no infinito é 0. Então não precisa colocar. Então deu isso aqui, ó. Então 4 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 8 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso igual ao potencial no ponto P. Logo, o potencial no ponto P é igual. 8 dividido por 4 dá 2. 10 a menos 6 está embaixo, negativo, sobe positivo. Então, vezes 10 a sexta volt. Acabou. Então, essa foi a sexta questão. Então, o potencial aí no ponto P é justamente 2 vezes 10 a sexta volt, tá? Então, acabou aí, galera.